Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa maratona de lives para tornar o seu filho mais obediente e respeitoso. Eu preparei uma maratona de lives com 15 temas, 15 lives. Essa live de hoje é a quarta live dessa série. São 15 episódios. E eu preparei temas que são temas que facilitam a vida dos pais, temas que são obstáculos na vida dos pais nessa jornada de educar os filhos, de se conectar com seu filho. Então nós temos algumas travas, né? Nós temos alguns limitadores, alguns obstáculos e aí alguns sabotadores também. E eu separei os mais comuns em 15 lives aí. Ontem eu falei numa live sobre 12 alternativas para substituir o castigo. Depois eu falei um vídeo sobre os pais que são autoritários, mas querem mudar, querem deixar de ser autoritários. A primeira live foi o início, a introdução dessa maratona, que é como tornar seu filho mais obediente e respeitoso. E agora, hoje é a quarta live, quarto episódio dessa série que vamos falar. Eu vou te falar 3 dicas práticas para você ter calma com seu filho. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e meu objetivo é ajudar você, mãe, você, pai, que deseja criar filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, que deseja melhorar essa relação, que tem um sonho de ter uma relação de cumplicidade, de harmonia, de admiração com seus filhos. E eu posso dizer que isso é possível. Eu consegui essa conquista com os meus 3 filhos, que hoje são adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 22 anos e a Laura tem 19 anos. E nós temos aí uma história, uma trajetória de 24 anos de experiências, de vivências. E o meu objetivo é passar toda essa experiência, toda essa vivência para você, mãe, para você, pai, poder ter isso como um atalho, né? Um facilitador, um acelerador na sua jornada de educação com o seu filho, na sua jornada de tornar o seu filho mais obediente, mais respeitoso, conseguindo aí resolver as birras, conseguindo resolver os limites, conseguindo dar disciplina com afeto, com respeito, e tudo isso tem técnicas, tem jeitinho para conseguir, né? Então esse é o meu objetivo aqui, é passar para você todas essas dicas. Bem, e eu resumi aqui 3 sacadas, 3 dicas práticas para você ter mais calma com o seu filho. O que eu separei aqui? Olha só. Como é que acontece durante o dia, principalmente nessa época de pandemia, que estamos confinados praticamente em casa, por conta desse coronavírus, né? Uma situação muito difícil, que tá todo mundo ainda sem saber o que vai acontecer, tá todo mundo preocupado, muitas mortes, enfim, escolas que não voltam, né? Estão voltando aos poucos, as coisas estão voltando aos poucos, mas ainda a gente está passando por uma situação complicada, né? Então, o que acontece aí no dia a dia? Vamos começar a relacionar algumas coisas que tiram a calma dos pais, que tiram os pais do sério, né? Os filhos querem comer o dia inteiro, os filhos querem ficar no computador o dia inteiro, querem ficar no celular, tem aula na internet, né? Os filhos não querem participar das aulas, não querem fazer as lições, enfim, a rotina dentro de casa tá toda bagunçada, porque antes tinha escola, tinha escolinha, tinha babá,
né? Hoje em dia tá tudo ainda complicado. Então tudo isso gera uma tensão, gera um conflito e a gente perde a calma. Realmente é difícil. Mas a gente precisa ter em mente que nós somos os adultos da história, certo? E essa é a minha função aqui, não é a função de passar a mão na sua cabeça e dizer assim, realmente é difícil, vamos nos unir e vamos reclamar juntos. Não, a minha ideia aqui é passar para vocês tudo que eu fiz e deu certo. Que eu tinha os 3 pequenos em casa, sozinha, eu era separada, sou divorciada ainda, e tive que passar por isso, tive que administrar, na época, 3 pequenos, escolinha, transporte escolar, escola, arrumar lanche, combinar com... Tinha uma pessoa que fazia almoço para eles, eu trabalhava fora, eu saía muito cedo e chegava muito tarde em casa. Então tinha que combinar almoço, refeição, tudo. Tinha que combinar quais os lanches eles iam levar para a escola. Na volta, né, do trabalho, conversar com eles, ver como é que foi o dia deles, olhar os recados e os bilhetes da escolinha. Tudo isso acontecia. Deixa eu colar aqui o título da live para as pessoas que forem entrando saber do que a gente está falando. Então, tudo isso eu passei e não foi fácil. Não foi fácil, mas eu consegui, e eu acho que eu consegui assim porque eu tive muita calma. Nos momentos que eu não tinha calma, eu voltava. Eu tentava voltar, eu tentava buscar a calma de novo, e é isso aí que eu quero falar para vocês. Se eu conseguir, que sou uma pessoa comum, uma mãe comum, com problemas de uma pessoa comum, problemas assim, falta de tempo, organizar tudo junto, né? Enfim, trabalho, filhos, 3 filhos e tudo junto. Se eu conseguir, você também vai conseguir, eu tenho certeza. Só tem umas coisas que a gente precisa ficar atento. Não dá para deixar a irritação tomar conta, não dá para deixar a falta de paciência tomar conta. A gente precisa ter muita consciência de que é com calma, sim. É com calma, é com conversa, é com diálogo que a gente vai conseguir educar os nossos filhos. Que a gente vai conseguir tornar os nossos filhos mais obedientes e respeitosos. Só com calma, só com paciência, com conversa, com diálogo. Não tem outra maneira. Então, aqui essa é a minha ajuda, né? Então, porque qual é a ideia? A ideia é fazer com que quando eles cresçam, né? No futuro eles pensem, nossa, na época da pandemia, quando eu era criança, aconteceu uma coisa muito diferente, né? A gente não podia ir para a escola e tudo. E eu lembro que a minha mãe e o meu pai me explicaram tudo o que aconteceu e a gente tentou ter mais calma, a gente tentou resolver tudo. Eles começaram a meditar comigo. É uma alternativa, não é uma das dicas práticas que eu vou dar, mas é uma alternativa. Então o seu filho pode ter essa lembrança de meu pai e minha mãe me explicou como é que a gente ia fazer para resolver esses problemas de uma maneira calma, de uma maneira tranquila, né? A gente tentou ter em casa uma alimentação saudável, a gente tentou ter... um ajudava o outro dentro de casa para ter organização, nas tarefas e tudo. Então, essa pode ser uma lembrança que o seu filho pode ter de você, mãe, você, pai, depois que isso tudo passar. Ou esse filho pode ter uma lembrança, nossa, aquela fase a minha mãe gritava muito comigo, a minha mãe era muito irritada, a minha mãe não tinha calma para conversar, eu não sabia fazer as coisas, eu não entendia, e aí ela xingava comigo, ela gritava, me batia, perdia a calma, enfim, né? O que pode acontecer? E isso tudo traz lembranças, né? Deixa os filhos com lembranças, com sequelas, na verdade. Porque aquela história que a gente diz assim, eu bati, eu
eu levei palmadas, eu apanhei e não morri. Não morreu, mas quais as sequelas, né? Ele não morreu, mas ele tem dificuldade de falar que ama, ele precisou ir em psicólogo até ficar adulto, enfim, ele se sentia diminuído, ele se sentia constrangido, né? Toda vez que levava uma palmada. Então, assim, a gente precisa pensar que a falta de calma pode levar a extremos, né? A falta de calma, ela pode levar a atitudes irreversíveis, porque uma palmada, um grito, uma ofensa para um filho pode ficar na lembrança dele, pode ficar na memória. E quando a gente perde a calma, a gente perde a razão, a gente fala coisas que não quer. Então, isso é não ter calma, né? Isso é perder a calma. E o que é ter calma? Ter calma é quando a gente consegue identificar uma situação de estresse, né? Uma situação que nos tirou do eixo e a gente consegue ressignificar essa situação, esse momento. A gente consegue pegar aquele sentimento de irritação, de calma, de estresse, a gente pega aquele sentimento de irritação mesmo, né? E ressignifica esse sentimento. Então, como que a gente ressignifica um sentimento de irritação, de estresse? A gente para e pensa o que fez eu perder a calma. Por que que o meu filho, tendo aquela atitude, me fez perder a calma? O que eu preciso falar para o meu filho, o que eu preciso ensinar para ele não ter esse tipo de atitude? Como eu devo agir para ele não ter esse tipo de atitude? Ou será que é eu que devo não me incomodar com aquilo? Ou, por exemplo, se ele está cantando muito alto, ele canta muito alto e aquilo me tira a calma. Será que é o caso de eu mandar o filho parar de cantar? Ou se é o caso de eu ficar feliz que ele está cantando, que ele está feliz cantando? Então tem essa situação também, né? É a gente ressignificar e a gente identificar dentro da gente o que está fazendo eu perder a calma. Então, uma autoanálise. E aí, o que eu penso em falar aqui para vocês? Primeira dica, né? Primeira dica. Porque assim, o que é o bom de ter calma? O bom de ter calma é que a gente consegue ensinar isso para o nosso filho. A gente consegue ensinar que se ele tiver calma também nas situações de estresse dele, ele também vai conseguir resolver os problemas de uma melhor maneira. Então já é um exemplo. Isso é o lado bom, né? O lado bom é que a gente vai ficar com aquela sensação de dever cumprido, uma sensação que a gente está educando da maneira correta, uma educação positiva. Esse é o lado bom. E por exemplo, as evidências negativas que tem quando a gente perde a calma são gritos. A gente grita com os filhos, a gente dá palmada, a gente ofende, a gente é ríspido, a gente é frio. Então, quando a gente perde a calma, a gente externaliza atitudes que não são legais, que não são corretas, que vão deixar o nosso filho triste, né? Vão deixar o nosso filho magoado, e isso não faz sentido, não leva a nada. Então, a ideia aqui é a gente conseguir identificar isso e trabalhar isso dentro da gente, né? Então, a primeira dica: pense sempre que o seu filho não pediu para nascer. Essa é a primeira dica. Porque é uma dica que funcionou muito comigo. Até hoje eu uso isso é um mantra para mim. Meu filho não pediu para nascer. Então, eu sou totalmente responsável pelo fato do meu filho estar ali fazendo aquela coisa que está me tirando a calma. Eu sou responsável por ele existir, por ele estar ali, até fazendo alguma coisa errada, porque a gente ensina, os filhos nascem como se fosse um livro em branco, páginas em branco.
e a gente vai preenchendo aquela historinha ali. A vida do filho, o livro do filho é em branco, e as atitudes da gente, as nossas atitudes é que vão contribuindo para o filho construir a personalidade dele. Então, se a gente fizer com que o filho identifique calma, tranquilidade na hora da gente falar, na hora da gente explicar, na hora da gente se expressar para o filho, é muito comum, é muito provável que esse filho tenha calma também. Se isso não acontece, a gente deve continuar, não desistir. Sabe que ou é na repetição ou é sofrendo um forte impacto que a gente tem uma mudança, que a gente aprende as coisas, né? Então é na repetição, a gente precisa repetir. E quando o filho não conhece, não entende, não sabe nada de nada, a gente ensina para ele. Só que a gente tem que ensinar coisas saudáveis para o nosso filho. A gente tem que ensinar coisas produtivas que vão fazer com que ele seja uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que tenha boa índole, uma pessoa íntegra. E para ser uma pessoa assim, a gente precisa ensinar bons princípios, a gente precisa ensinar valores, enfim, tudo isso com calma, não com grito, né? E aí, para ter calma, uma das dicas para mim é essa, que é repetir muitas vezes esse mantra: meu filho não pediu para nascer, a minha filha não pediu para nascer. Para mim funciona demais até hoje, sempre funcionou. Porque aí parece que dá uma sacudida na cabeça da gente assim, e a gente cai na real. Nossa, eu que tenho que resolver isso. Não é o meu filho ali de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 anos que vai resolver. Eu sou o adulto, eu botei ele no mundo, então eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Nesse ambiente, nessa energia, nessa frequência, o que está acontecendo aqui, ressignificar e tomar uma atitude para resolver aquilo, certo? Segunda dica agora. Segunda dica para ter calma com os filhos. Procure uma resposta. Como assim? Procure uma resposta. Quando eles te tiram a paciência, pode ser fome, sono, cansaço, doença, estresse. Veja o mundo com os olhos do seu filho. Tenha empatia pela dor do seu filho. Porque se ele tá te tirando do sério, se ele tá tirando a tua calma, alguma coisa ele tá fazendo. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma coisa que não é certa. Pra ti, pelo menos. Não é certa. E se ele tá fazendo isso, a gente precisa procurar uma resposta para aquilo, para aquela atitude. A gente pode perguntar para o próprio filho, né? Mas muitas vezes nem o filho sabe por que está fazendo aquilo. Então muitas vezes a gente já identifica. Ah, é fome, sabe aquela hora do ranço do sono? Tá com soninho, fica fazendo bobice, fica enchendo o saco, fica incomodando. Então, assim, a gente identificar que o nosso filho está com alguma coisa errada já é um motivo de estresse para ele. Ele pode estar com fome, pode estar cansado, pode estar estressado também, né? Pode ser o comecinho aí de uma doença, de uma gripe, de alguma coisa. Então, essa segunda dica aí para ter calma com os filhos procure uma resposta. Procure uma resposta para aquilo que o filho está fazendo, para aquilo que o filho está expressando, que está tirando a nossa calma, entende? Procure uma resposta, tenha empatia com o seu filho e tente olhar o mundo com os olhos dele, certo? E isso vai fazer com que você consiga acalmar, parar, observar e tentar ressignificar aquela situação, aquele momento, certo? Terceira dica agora: durma o suficiente. Olha só que loucura. Mas dormir, o que uma coisa tem a ver com a outra, Kátia? Dormir o suficiente para eu ter calma com o meu filho. É isso mesmo. Nós mães,
e pais também somos super atarefados, temos muitas coisas para resolver, muitos problemas para resolver, enfim, e sem contar a situação que a gente vive hoje, que é uma situação difícil, e esse cansaço físico atrapalha a nossa paz de espírito. Então, quando a gente dorme pouco, a gente não consegue recuperar. O nosso organismo, ele tá cansado do dia anterior, ele fica cansado de novo, cansado de novo, cansado de novo. Então, assim, cada pessoa precisa identificar quanto tempo de sono é suficiente para acordar bem, vamos lá, vamos começar outro dia, não é assim? Então, cada pessoa, assim, o meu ideal é 8 horas por dia de sono, 8 horas por noite, né? E quando eu durmo 6 horas, tudo bem, eu até consigo, mas se eu fico a semana inteira dormindo, indo dormir meia-noite, acordando às 6, chega sexta-feira eu tô muito cansada, e aí eu sinto que eu não produzo direito, eu sinto que eu fico com mais irritação, eu sinto que a minha calma vai pro espaço. Então, assim, essa dica de dormir o suficiente é pensando nisso, é pensando que o pai e a mãe precisa se recompor também para passar um dia, digamos assim, para passar um dia mais tranquilo, para passar um dia mais receptivo para essas coisas que vão tirar a calma. Não que a gente tenha que, eu vou receber agora tudo que vão me irritar, eu vou receber. Não é isso. É que quando a gente tem uma noite inteira de sono. Oi, para você que chegou aqui, eu tô falando a terceira dica para ter calma, que é: durma uma noite de sono bem dormida, durma bem, durma o suficiente. Então, cada pessoa tem uma quantidade de sono ideal, né, para uma noite reparadora, para um sono reparador. E quando a gente acorda de manhã se sentindo bem, não se sentindo cansado, é um indício de que vai conseguir ter mais calma e conseguir ressignificar quando os filhos nos tiram a paciência, né? Essa é uma dica muito prática e muito valiosa, assim, ao meu ver. Depois tem muitas outras dicas, assim, porque o pai sempre pensa assim, o pai e a mãe pensam: como que eu vou ter calma? Eu sou uma pessoa irritada por natureza. Eu não tenho calma. Eu não consigo ter calma para educar o meu filho. Eu me irrito com criança, me irrito com bagunça, me irrito porque eles são teimosos, eles não obedecem. Então, assim, isso é uma crença limitante que os pais têm. Quando a gente identifica que a gente pode modificar isso, que a gente pode, sim, ter calma, que a gente pode ter paciência com os filhos, a gente consegue encarar de uma maneira mais tranquila, sabe? Essa é uma crença limitante e os meus conteúdos estão aqui para romper essa barreira e para ajudar você a disseminar essas crenças limitantes aí de que pai e mãe não pode ter calma, não pode ter tranquilidade porque é muito difícil, porque é muito irritante, né? Cuidar dos filhos é muito irritante, os filhos não obedecem, isso e aquilo. Então, se a gente parar e ver com outros olhos, se a gente parar e aplicar a primeira, segunda e terceira dica que eu dei, resumindo aqui, a primeira dica, eu falei um monte de coisa, mas eu vou resumir. Primeira dica: pense sempre que o seu filho não pediu para nascer. Coloque isso como um mantra na sua vida. No momento em que o filho tá fazendo uma coisa que te tira a calma e você pensa: meu Deus, eu tô muito irritada porque o meu filho tá me tirando do sério. Pensa: meu filho não pediu para nascer. Isso já é uma coisa que, assim, sabe? Já faz com que eu me sacuda e pense: eu preciso ser responsável com isso. Eu preciso ser coerente. Se o meu filho não pediu para nascer e eu tô aqui irritada, eu tô aqui sem calma para explicar tal coisa para ele ensinar que ele não deve fazer isso, no momento que eu paro e penso: meu filho não pediu para nascer, é um gatilho que eu aciono para eu ressignificar isso, sabe? E para eu analisar de uma certa maneira. A segunda dica é: procure uma resposta
Quando seu filho tá tirando a sua paciência, você tá perdendo a calma com seu filho, procura uma resposta para aquilo, para aquela atitude que o filho tá fazendo. Será que é sono, é cansaço, é fome, é estresse, é início de uma doença, né? Então, isso é uma dica bem prática, assim, é tentar olhar o filho com empatia, é tentar entender a dor do filho, porque se ele tá fazendo alguma coisa que não deve, ele tá se sentindo incomodado, ele tá desconfortável com alguma coisa. Porque os filhos não acordam pensando assim, hoje eu vou tirar a paciência da minha mãe. Não é assim. Os filhos, eles não têm essa intenção de nos tirar a calma, de nos provocar, né, de propósito, assim, não é isso. E a terceira dica, resumindo aqui, durma o suficiente. E se você está perdendo a calma, precisa se autoanalisar. Precisa identificar o que mais faz você perder a calma com seu filho. É quando ele faz birra, é quando ele faz sujeira no chão com comida, é quando ele grita, é quando ele é malcriado, enfim, qualquer coisa. Faz uma autoanálise para saber o que tira a calma. E quando você identificar o que tira a tua calma, aí sim você vai poder focar naquilo e trabalhar aquilo com seu filho. E explicar, filho, não é por aí, não é assim que se faz, a mãe vai te explicar. Já viu a mãe fazendo isso alguma vez? Olha só, a mãe não faz isso. Agora, se você não gosta que seu filho grita, fala em voz alta ou sei lá, e você fica gritando o dia inteiro também, então precisa, nessa autoanálise, pontuar isso. Nossa, eu vou ter que mudar primeiro, vou ter que parar de gritar para poder pedir pro meu filho parar de gritar também, né? Ou se o meu filho é mal educado comigo, grita comigo, é mal criado, então, e eu também sou mal criada com ele, eu sou ríspida, sou estúpida com ele, então eu também preciso mudar isso para cobrar que meu filho não faça isso comigo, entende? Então essa é uma autoanálise importante que vai fazer com que a mãe e o pai se identifique, se perceba o que está tirando a calma desse pai e dessa mãe, né? O que está tirando a calma desse pai e dessa mãe? No momento em que a gente identifica isso, por exemplo, quando nós sentimos medo e raiva, o nosso cérebro, ele não se abre, como é que eu vou dizer assim? Ele não se abre ao aprendizado. Quando a gente sente medo e raiva, né? A gente tem vontade de fugir ou lutar. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando, por exemplo, a gente fica irritado, a gente tá sobre um estresse. Alguma coisa aconteceu que nos deixou estressado, irritado. E essa irritação, esse estresse, ele produz no nosso organismo os hormônios do estresse, que são o cortisol e a adrenalina. Mas não aquela adrenalina boa sabe quando vai pular um bungee jump ou descer uma montanha russa? Não é essa adrenalina, é uma adrenalina tóxica. E essa adrenalina e esse cortisol produz no organismo um batimento cardíaco acelerado, produz, quando acelera esse batimento cardíaco, provoca uma ansiedade, provoca uma inquietação. Sabe aquela criança que rói unha, que tá sempre assim, uma criança ansiosa, uma pessoa ansiosa, né? Então, assim, e quando a gente tá sob estresse, sobre o medo, sobre ameaça, então, assim, aquele pai, né, que grita muito, que amedronta o filho na hora de pedir alguma coisa, de mandar, né? É um pai autoritário, ele provoca aquilo no filho. Então, e quando a gente tá sem calma também. Então, o meu convite aqui é para os pais e as mães se autoanalisarem, né? Então, no momento em que eu digo aqui, durma o suficiente, sabe, para ter mais calma, para ter um sono reparador. No momento que eu digo, tente identificar o que está tirando a calma
sua e do seu filho, porque se ele está tendo atitudes que estão tirando a tua calma, o que está fazendo ele ter essas atitudes, né? Pode ser fome, pode ser sono, pode ser manha de filho, alguma coisa assim, por uma dor, um início de uma doença, o próprio estresse do filho, né? Então os dois estressados não vai resolver. Então a gente identificando isso e a gente fazendo com que o organismo produza os hormônios da felicidade, que são dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Esses hormônios são os hormônios do prazer, da felicidade, certo? Então, ao invés de produzir aqueles hormônios do estresse, que é o cortisol e a adrenalina, a gente precisa lembrar, pensar o que faz eu produzir esses hormônios do prazer, o que faz eu produzir esses hormônios para que eu sinta felicidade, para que eu sinta calma, alegria. Esses hormônios são produzidos quando a gente escuta uma boa música, quando a gente dá um abraço bem apertado, quando a gente ganha um abraço. Esses hormônios são produzidos quando a gente faz atividade física, quando a gente faz sexo, quando a gente... um monte de coisas a gente pode fazer para produzir esses hormônios. Colocar um incenso na casa, um cheirinho bom. Tudo isso faz com que a gente entre numa frequência de calma, né? Então, ter consciência que a gente mudar a frequência do ambiente, mudar a percepção, ressignificar aquilo que está acontecendo, a gente tem controle sobre isso. Então, o nosso filho, independente da idade, ele está nos tirando a calma, é por algum motivo. Então, a dica número 2, que é procure uma resposta para o que o filho está fazendo, procure uma resposta para o que eu estou sentindo de irritação, é uma dica prática, certo? Que eu acho que funciona muito. Não sei se vocês aqui viram as 3 dicas que eu já dei. E essa questão de produzir os hormônios da felicidade serve tanto para os pais quanto para os filhos. Então, por exemplo, sabe o filho que vive num ambiente de grito, de tensão, de estresse? Esse filho pode não estar recebendo os gritos para ele, mas se ele está vivendo numa casa onde as pessoas reclamam, gritam, ou numa sala de aula que o professor grita e é autoritário, esse filho, essa criança, vai viver estressado, porque a produção do cortisol e da adrenalina acelera os batimentos cardíacos e provoca uma aceleração. Essa aceleração provoca uma certa ansiedade. Sabe a criança que rói unha? Que está sempre agitada, que está agitada. Essa criança, ela está sob tensão, entende? Então, o que a gente tem que fazer para identificar isso e baixar a poeira? Se autoanalisar, analisar a situação, analisar o que está acontecendo, tentar sair de si, sabe? Quando a gente tenta olhar de cima o ambiente assim... O que está acontecendo? Como é que eu estou agindo? Como é que meu filho está agindo? Como é que eu estou reagindo à ação do meu filho? Então, tudo isso é importante. E se a gente começar a aplicar essas dicas práticas aí para ter calma, é bem provável que isso crie um hábito. A gente consegue criar um hábito novo e apagar um hábito ruim. E parar de ter um hábito ruim, tendo um hábito novo no lugar desse hábito ruim. Qual seria o hábito ruim? Quando a gente perde a calma, a gente se irrita e a gente grita. A gente pode, de repente, bater no filho, gritar com esse filho, ser ríspida com esse filho. Então, deixa eu ver aqui o que falou a Jana. Essa live ficará salva. Jana, essa live ficará salva. E essa é a live número 4 da série de 15 lives que eu preparei para a maratona para tornar o seu filho mais obediente e respeitoso. Então, essa é a live número 4. Hoje de tarde eu vou fazer uma live
que eu vou falar sobre como dar limites com o uso do celular, tablet, computador aos filhos sem ser chata. Essa é a live de hoje à tarde. E hoje é sexta. Segunda-feira vai ter 2 lives. Eu tô fazendo 2 lives por dia. Maravilhoso. Obrigada, Jana. E acompanhe nos meus stories, acompanhe no meu feed. Eu tô sempre... o teu Instagram é Jana Torres, né? Show! Olha, fica gravada as lives e pra mim assim é um prazer, né? Ajudar, pode me mandar o direct se tiver alguma dúvida. E enfim, essas dicas práticas que eu dei, tem outras também. Vou divulgar, deixa eu botar o óculos de novo para ler o que tu escreveu. Vou divulgar, esse tema é muito pertinente. Sim, esse tema é pertinente porque eu tava falando, eu sou uma mãe normal, uma mãe comum, que passou por tudo isso, sabe? Hoje os meus filhos são adultos, a Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 22, a Laura tem 19. Imagina, é uma escadinha de 2 em 2 anos praticamente. Eles eram pequenininhos e eu sempre divorciada, eu me divorciei, eles eram muito pequenininhos. E eu sempre trabalhei fora, sempre tive que administrar transporte escolar, tinha uma empregada que fazia almoço, né? Tinha que administrar lanche para levar na escola. Quando volta da escola tem que ver os recados, né? Na escolinha tem recado, enfim, no colégio tem que ver o que eles têm de trabalho, enfim, é muita coisa, é muita coisa. E aí a gente perde a calma muitas vezes. Só que não dá para perder a calma, né, Jana? Não dá, porque se a gente perde a calma, só piora as coisas. Então eu apliquei na minha vida, eu apliquei no meu cotidiano, na minha rotina, essas dicas aqui que eu tô dando para vocês e funciona muito. E qual é o objetivo de tudo isso? Tornar os filhos obedientes e respeitosos. Porque um filho obediente e respeitoso, esse filho ele vai te respeitar. Esse filho vai te admirar. Esse filho ele vai ver em ti, ver nesse pai, nessa mãe uma inspiração. Esse filho ele vai se inspirar nesse jeito positivo de educar. Porque a gente pode ter uma educação positiva, com limite, com disciplina, sem ser ríspido, sem ser agressivo, sem ser violento. A gente pode educar sem dar castigo. Ontem de manhã o tema da live foi assim, ó: 12 alternativas para substituir o castigo. Tá no meu feed, é só descer e espiar. Então eu dei 12 opções para não dar castigo, para substituir a situação em que um pai e uma mãe irritado, sem calma, olha como um assunto está correlacionado com o outro. 12 dicas para não dar castigo, porque o castigo, ele não leva a nada. O castigo é diferente do que consequência. Então, a gente pode explicar para o filho que se ele fizer tal coisa, ele vai ter uma consequência. Mas não ficar dando castigo toda hora para tudo que a criança faz de errado, porque é natural a criança fazer coisas erradas. E é natural e é de se esperar que os pais ensinem as crianças a fazer as coisas certas, mas como um líder, não como um pai autoritário que manda. Fica quieto, não faz isso, desce daí. Explica o que vai acontecer se subir ali, o que vai acontecer se botar o dedo na tomada, e por aí vai, né? Então, assim, ontem de manhã eu falei isso, 12 alternativas ao castigo. De tarde eu falei, essa é para os pais que são autoritários e querem mudar. Então, para o pai e para a mãe que se identifica que é autoritário, mas não quer ser, entende? Porque às vezes a gente traz da infância coisas que a gente nem se dá conta. Às vezes a gente traz da nossa infância, da nossa memória, repete o modelo de criação que a gente teve, mas no fundo a gente não quer repetir isso. Mas aí é uma coisa natural, é instintivo. Então a live de ontem de tarde foi isso. Essa é para os pais que são autoritários, mas querem mudar, querem deixar de ser. Aí eu dei dicas de como deixar de ser autoritário. E outras dicas em relação à calma. Olha só o que eu anotei aqui também. Escolha rir. Olha só, escolha rir. Tente te levar para o lado descontraído. Eu sempre quis ter e dar uma educação alegre para os meus filhos.
E isso não quer dizer que eu seja menos exigente. Eu sempre fui muito exigente. Até hoje eu sou exigente. Vou assistir isso, maratona essas lives que tu vai adorar, sabe? E outra coisa também que eu de dica, né? Seja compreensiva. Se você, por exemplo, uma dica para ter calma, seja compreensiva com seu filho. Mas eu já tô irritada, como é que eu vou ser compreensiva? Olha só. Se você pede pro seu filho não correr, certo? Ele vai lá, corre e cai. Aí, qual é o normal? Você tá sem calma, vai lá, xinga e põe de castigo. Já te falei pra não correr! Às vezes dá até uma palmada e põe de castigo. O que isso vai resolver? Não é... Essa é uma tendência que não vai dar certo, sabe? A tendência que vai dar certo é conversar e dizer, viu filho, como tu correu? A mãe diz pra te não correr nesse lugar que tu poderia escorregar, enfim. Porque olha só, tem que lembrar que os filhos precisam correr, né, gente? Filho precisa correr, filho precisa se sujar, filho precisa bagunçar também, filho precisa viver. Gente, não dá pra criar um filho dentro de uma bolha sem fazer nada. Só que olha só como a linha é tênue entre dar liberdade pro filho e deixar esse filho tomar conta e fazer coisas erradas, do tipo assim, correr ou ficar brincando de jogar almofada dentro de casa pra tudo que é lado e quebrar os enfeites, quebrar as plantinhas. Não precisa, ele pode ser uma criança ativa, brincalhona e tal, sem estragar as coisas, sem se machucar, sem correr risco de vida. Por exemplo, ele vai correr numa sacada que ele pode tropeçar e cair lá para baixo do prédio, um exemplo. Ele pode correr, pode brincar, mas ele não precisa correr risco de se machucar, de se cortar, porque tudo na vida tem limite. E isso a gente ensina desde que eles são pequenininhos. Então, assim, quando eu digo assim, uma dica para ter calma, seja compreensiva, né? Quando o filho faz uma coisa errada que te tira a calma, para e pensa, como é que eu vou ser compreensiva com ele nessa hora? Eu vou explicar para ele. Mas eu já expliquei. Ontem uma mãe numa live disse, mas eu já expliquei e ela faz de novo. Então tem que explicar de novo. E uma alternativa interessante é explicar de um outro jeito, é se colocar no lugar. Já pensou se a mamãe fizesse isso e isso que tu tá fazendo? Uma das alternativas, das 12 alternativas ontem para não dar castigo, era assim, ó. Fazer de conta que é um fantoche. Ai, eu não tenho aqui alguma coisa, mas imagina um fantoche. Olha só, o que a Mariazinha fez de errado? Ela sujou o chão. Meu Deus, vamos limpar ligeiro antes que a mamãe veja. Faz de conta, entendeu? Daí a Mariazinha lá, que sujou o chão, tá vendo aquele fantoche, né? Põe uma meia na mão, faz alguma coisa. Vamos lá pegar um pano pra limpar o chão. Aí pega a mãozinha da Mariazinha e faz de conta que é uma... Vamos lá, eu vou te mostrar como é que a gente limpa o chão. Daí tu já ensina o filho a limpar o chão, brincando, sabe? Então tem outras alternativas, tem outras dicas mais alegres, mais descontraídas de mostrar pro filho que ele tá errado, do que aquele jeito tradicional e retrógrado de ser ríspida, de ser autoritária, de ser severa, sabe? A gente não precisa ser severa. Eu sempre fui muito exigente. Gente, os meus filhos arrumavam as camas antes de ir pra escola, sabe? Na época que eu não tinha empregada, por muito tempo a gente teve empregada, então eu não pedi isso pra eles. Deveria ter pedido, eu acho até, sabe? Sei lá. Mas eu era muito exigente, tipo assim, eu gosto de ir dormir com a pia limpa, com a louça da janta lavada. Então eu pedia pra eles fazer também junto comigo, entendeu? Eu era muito exigente e isso só deu experiência pra eles. Só deu experiência pra eles. A minha filha, a caçula Laura, tá morando na Alemanha e ela arranjou um emprego lá. E esse emprego ela ajuda numa pousada, num clube, num local de eventos assim, que ela ajuda a organizar, ela ajuda a servir refeições, ela ajuda a arrumar os lugares. É um clube que ensina tênis e tem também como se fosse um hotel. Tudo isso ela aprendeu em casa.
Então, assim, é um primeiro momento que ela tá servindo de algum conhecimento dela, ela tá servindo alguém para receber uma remuneração, entende? Então, assim, quando a gente põe regra, põe limite, põe disciplina, a gente está ajudando a gente mesmo a ter uma rotina dentro de casa, facilitando a nossa vida e ao mesmo tempo ensinando o nosso filho a ser organizado, entende? Claro que dá um trabalho no início. Eu vou ter que colocar umas regras aí, cada um faz uma coisa. O papai bota o lixo na rua segunda, quarta e sexta. A mamãe faz o almoço todos os dias. A Mariazinha, que é a filhinha, lava a louça. O Joãozinho, que é o filhinho, guarda a louça, seca e guarda. Sei lá, sabe? São regras. Então, assim, coloca na geladeira. São as nossas regrinhas da nossa casinha, da nossa vida, do nosso lar. E mostrar aquilo com amor, sabe? Não mostrar com peso, entende? Por isso que uma das dicas aqui para ter calma é ser alegre, é encarar as coisas com alegria. Sabe, no momento que a gente mostra pro filho com alegria que ele... Filho, olha só, tu vai tirar o lixo, tá? Todas segundas, quartas e sextas. Pode ser com alegria? Pode ser que o filho diga assim, a mãe tá louca, né? A mãe, eu não quero. Aí tu explica. Filho, é importante. A gente vive na casa, nós todos vivemos nessa casa. E é importante que cada um faça um pouquinho para não ficar pesado só para a mamãe ou só para o papai. Eu não vou pedir para vocês limparem vidros, limparem coisas assim, até poderia, entendeu? Mas a ideia não é fazer com que o filho seja um empregado, não é fazer com que o filho deixe de estudar para limpar a casa, coisa assim, né? A gente pode de repente ter uma faxineira, uma diarista, uma vez por semana, enfim, para fazer o serviço mais pesado. Mas o dia a dia, gente, varrer, passar um paninho na frente da pia da cozinha, não fica ali respingado quando a gente lava a louça, coisa assim, depois do almoço, passar um pano na pia, no fogão. Essas coisas, gente, quando o filho, eu tenho fotos do Bruno, eu acho que com 4 aninhos lavando louça. Claro que, não, uns 5, 6, porque ele já tava grande, mais altinho da pia, né? Com essa idade, é só cuidar assim pra eles não se queimarem no fogão, pra eles não quebrarem louça, sabe? Mas isso tudo... eu acho que deu uma trancadinha aqui, mas eu acho que voltou, né? Isso tudo faz com que a nossa vida seja mais tranquila, seja mais calma, né? Então, quando a gente inclui os nossos filhos na rotina, nas tarefas, quando a gente fala isso com amor, é muito lindo, sabe? A net tá ruim. Tá trancando, né? Mas agora eu acho que voltou. Então, isso tudo, a gente começa a ter mais calma quando a gente começa a encarar isso com alegria, certo? Porque a gente vai estar ensinando o nosso filho a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa com caráter, a ser uma pessoa íntegra, a ser uma pessoa que tenha empatia. Esse filho, ele vai ter empatia com a mãe, certo? Porque ele vai estar pegando também uma parte da responsabilidade. Então esse filho, ele vai guardar os brinquedinhos dele, porque a mãe já combinou que é uma regra. Esse filho, ele vai manter o quarto arrumado, ele vai dobrar as roupas dele no roupeiro. Esse filho, ele vai aprender daqui a pouco começa a ensinar a fazer alguns pratos de comida. Os meus filhos sabem cozinhar, todos eles sabem cozinhar. Eu ensinei desde cedo. Isso é muito bom. Muito bom, eu troco receita com os 3, até o Bruno, que cozinhar normalmente não é uma coisa de menino, né? Tem muitos pais que têm esse preconceito. Infelizmente, nós estamos no ano de 2020 e tem pais que ainda identificam que tem coisa de menino e coisa de menina. O Bruno, nossa, ele é craque nas minhas sobremesas, porque ele sempre quis aprender, mas é que eu sempre chamei eles para perto de mim, para fazer as coisas comigo. Eu sempre fiquei do lado da minha mãe quando ela passava roupa, A minha mãe sempre trabalhou fora, mas teve uma época que ela ficou só em casa. E nessa época foi a época que eu fui ficando grandinha e eu curti muito a presença dela. Os meus irmãos já até estudando, não paravam em casa e era mais eu.
E a minha irmã, nenê, pequenininha e tal, e eu sempre junto com a minha mãe. Então eu ficava junto quando ela lavava louça, quando ela lavava roupa, quando ela passava. E eu fiquei aprendendo, sabe? Até quando cozinhando. Ela dizia, agora tu corta a cebola assim, agora tu dá uma fritadinha antes, depois tu põe a carne. Nossa, sabe? É porque eu ficava junto com ela. Quando a gente fica junto com o filho da gente, a gente conversa sobre muitas coisas. Nessas conversas, a gente ensina valores e princípios para os filhos. Então, se a gente não inclui o nosso filho no ambiente do lar, a gente tem poucas oportunidades para ensinar princípios e valores para os filhos. A gente tem poucos momentos de conversa, porque sentar, filho, senta aqui agora na cama da mãe, ou eu vou sentar na cama do filho e vou dizer, filho, agora eu vou te ensinar sobre honestidade. É difícil, né? Chegar e armar um momento para ensinar sobre alguma coisa. Então, esses momentos normalmente acontecem no cotidiano. E é isso que eu sempre falo nos meus conteúdos. A minha ideia é ensinar os pais, é mostrar para os pais como eles podem fazer isso, que é o que eu fiz. Esse método eu usei com os meus filhos e deu muito certo. E esse método é que eu quero ensinar, que é aproveitar a rotina, o cotidiano, e como instrumento para educar os filhos, através da conversa e do diálogo. Então, assim, a rotina, o dia a dia, as situações, busca um filho na escola, aí no carro, no caminho, tá conversando, como é que foi? O que o professor, quais os professores que deram aula hoje? Ah, e essa matéria tu mais gosta ou não? Qual é a matéria que tu mais gosta? E qual é o professor mais legal das matérias? Entende? Aí começa uma conversa. Ah, esse professor não é muito bom porque ele grita, esse professor é antipático. Ah, essa professora, a minha filha dizia assim, mãe, essa professora eu amo, ela me lembra tu. Parece que é tu dando aula ali na frente no quadro. Aí, mas por que, filha? O que tem essa professora que lembra a mãe? Daí já surgiu uma conversa, entende? Mas se não tem uma pergunta do pai e da mãe e uma resposta do filho, a conversa nunca vai acontecer. Então, é importante que a gente identifique que se a gente não fizer acontecer, se a gente não criar situações de contato, de convívio, de conversa com os filhos, a gente não vai ter também oportunidade de ensinar, de identificar, de conhecer esse filho. E voltando ao assunto da calma, né? Só para finalizar, que o tempo já está terminando. Outra coisa também, assim, ó, peça ajuda, respire fundo, conte até 10. Respire fundo, tente meditar. Se você nunca meditou, tem vários sites, eu posso indicar vários sites que ensinam a meditar. Me chama no direct que eu ensino. Respira fundo, conta até 10, sabe? E outra coisa, peça ajuda, sabe? Se você está identificando que você não está no caminho certo, que as crianças estão muito irritadas dentro de casa, que você está irritado, peça ajuda. Eu tenho trabalho de mentoria. Eu tenho trabalho de mentoria individualizada, é tão legal, porque são sessões de chamada pelo WhatsApp, simplesmente assim, chamada pelo WhatsApp, e a gente conversa, cada filho é de um jeito, cada pai é de um jeito, cada casa é de um jeito. E a ideia não é perder a característica da sua casa, do seu lar. A ideia é você manter a sua personalidade, manter a sua característica, porém tornar o seu filho obediente e respeitoso, amoroso, fazer com que o seu filho te admire, fazer com que ele seja uma criança feliz, uma criança alegre, responsável, né? Autoconfiante, tudo isso. Tem um monte de dicas e sacadas para chegar aí nesse ponto e ter esse objetivo é um desafio. Eu entendo que é um desafio. E se você acha que está muito difícil, muito longe, peça ajuda. Se informe, os pais também precisam estudar, os pais também precisam trocar experiências, sabe? E a melhor coisa é cuidar para quem você vai pedir orientação, sabe? Tenta pedir orientação, pedir ajuda para aquelas pessoas que já chegaram aonde você quer chegar.
Isso é um mentor, isso é uma mentoria, sabe? É alguém que vai te dar opinião, vai te dar uma opinião diante de alguma situação que tu está vivendo. Olha, no meu caso, eu digo, Jana, no meu caso, eu faria, se fosse eu, faria assim, assim, assim. Quer fazer uma experiência? Vamos fazer um teste. Agora, de hoje em diante, tu aplica isso, 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 isso com os teus filhos. Aí depois, semana que vem ou daqui a uns dias, a gente volta a conversar e vamos ver o que deu certo, o que não deu certo. Entende? Isso é uma mentoria. Isso é pedir orientação para quem já passou por muitas situações. E os meus 3 filhos, cada um tem uma personalidade diferente. Isso me ajudou muito a abrir meus horizontes, né? Porque eu sou diferente, o Bruno é diferente, a Thaís é diferente, a Laura é diferente. Imagina, 4 pessoas convivendo numa casa e a gente tinha que se acertar. Não tinha outra alternativa. Ou então a gente ia viver brigando. E não, agora nós somos amigos, 4 amigos. É muito lindo, sabe? É viver a paz de ter uma relação de cumplicidade com o filho é muito gratificante, dá trabalho, porque, assim, é simples, mas não é fácil. Não é fácil porque a gente tem que renunciar a algumas coisas, né? A gente precisa conversar muito com os filhos, a gente precisa ser incansável para explicar com calma, com ternura, mas com firmeza. Tem que saber ter o bom senso, que a linha é muito tênue para não ser ríspida, mas ser firme, né? Ensinar limite, disciplina, tudo isso. Então, eu só tenho uma coisa a dizer. Se eu consigo, você também consegue. E esse é o meu recado, né? Convido então vocês a assistirem as lives toda semana que vem. Hoje de tarde, então, vai ter uma live com o tema Como dar limites com o uso do celular, tablet, computador aos filhos sem ser chata. Sem ser chata, isso também é outro desafio, né? Porque a gente fica muito nos ouvidos dele e a gente é a chata da história. Não, sem ser chata. Vamos ver, eu vou falar hoje, de tarde, às 16 horas. Gostaria muito da presença de vocês, eu vou amar. E convido para participar dessa maratona. Então, segunda-feira de manhã vai ser como evitar o excesso de nãos para ter filhos mais obedientes e respeitosos. Não faz isso, não sobe aqui, não suja aqui, não fala assim, não fala assado, não, toda hora não, chega de não. Não é mais para dizer não. Como evitar o excesso de nãos e dar sim uma educação positiva. Essa é a live de segunda de manhã. A live de segunda de tarde é falta de gentileza. O que tem a ver com a dificuldade em conquistar a obediência e o respeito do seu filho? Quando o pai e a mãe não é gentil com o filho, o que acontece? O pai não consegue ter um filho, tornar o filho obediente e respeitoso. Se o pai é gentil com o filho, com ternura, com amor, ele consegue tudo desse filho. Esse é o tema de segunda de tarde e por aí vai. Eu vou colocar uma relação das lives, mas assim, também me manda o direct que eu mando as lives. Enfim, é bom que fica gravado, né? Brigadão. Jana, obrigada. Oi, Charlize, tudo bem? Muito obrigada pela participação e até daqui a pouco às 16 horas na live número 5 da nossa maratona de 15 lives, tá? Tchau, tchau!